vamos convidar os professores que trabalham em escola de surdos para compor essa mesa. Tendo como representantes do painel para a escola a professora Andréia, que trabalha no EMES e no FERI Pacífico também, e na PUC, e em diversos lugares. Então, por favor, Andréia. A professora Cláudia. Está por aí, professora Cláudia? Está aqui. Professora Cláudia. Histórica, professora Cláudia. Estava batendo papo, desculpa, a professora pediu, mas não tem problema. Professora Cláudia, com sua imensa experiência no ensino de surdos, acho que a Cláudia foi a primeira professora de surda da Escola Concórdia. Então, prazer, né, estar aqui. Obrigada, e agradeço pela aceitação do convite. E para, então, fechar a mesa, concluirmos, a professora Juliane, que é membro do GIPELS, é professora de português da Escola Concórdia. Na programação do site, nós tínhamos também o nome da professora Sônia, que é de Santa Maria, da Escola Coser, mas, infelizmente, por questões de saúde, ela não conseguiu vir. Então, seremos nós 4 para discutirmos os assuntos pertinentes a essa mesa. Vocês, gostaria de saber se vocês se sentem à vontade em fazer língua de sinais. Caso vocês queiram falar em português, não tem problema. A Cláudia está dizendo que vai falar em português e que as meninas falam em língua de sinais, então. Ué, por que não? Pode ser? Ah, então tá bem. Pode sim. Tranquilo? Estamos se organizando aqui, só para que a gente possa também se ver de uma forma melhor. Para não ficar muito perto também. Vocês também, se quiserem oralizar, eu posso sinalizar. Outra coisa que é importante de dizer, que eu lembrei, eu me esqueci de me apresentar para vocês. Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando. Sou formado em matemática há bastante tempo. Trabalhei na Escola Frei Pacífico e por um curto tempo na Escola Concórdia, como professora de matemática e de física. Atualmente, professora aqui no Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor do curso de Letras Libras Bacharelado. Também sou integrante do GIPELS e hoje coordenando o evento. Então, o que vocês acharam da discussão inicial da nossa manhã sobre a academia? Vocês concordam? Não concordam? É mais ou menos? Queria um primeiro ponto de vista de vocês. Afinal de contas, vocês hoje estão trabalhando na escola, vivenciam a escola diariamente, né? Experienciam os problemas. O que foi dito hoje de manhã está de acordo, não está? Queria que vocês trouxessem um pouco disso. O que eu acho mais importante na formação dos professores nas escolas, mais importante é a formação dos professores nas escolas, para a escola. Quando eles chegam para trabalhar na escola de surdos, eles, né, sentem aquela estranheza porque eles não têm conhecimento sobre a metodologia, sobre o conteúdo, sobre o que é ensinar os surdos. Então, antes disso, dentro da formação, eles tivessem um conhecimento sobre isso.
para depois iniciar nas escolas de surdos. Porque quando chega na escola e aí se depara com a realidade, como é que eu vou fazer isso? Como fica, né? Como é que eu vou ensinar os surdos a língua de sinais? E aí fica com medo, e também tem a questão da comunicação que não funciona. E o surdo acaba não aprendendo, aprendendo pouco. Isso é a realidade para mim. Bom, vendo, né, toda a discussão de hoje de manhã, eu fiquei relembrando, né, a minha experiência dentro da escola. E a gente percebe, sim, que faltam estratégias, o pensamento na metodologia, de como ensinar, como que o surdo vai compreender, como que o surdo aprende, né? Então, eu sou professora de português e de literatura na escola, e é muito difícil, sim. Eu era colega do Fernando, né? Nós tínhamos bastante troca. Eu perguntava bastante, ele ia me dizendo alguma coisa, a gente trocava ideias, tentava fazer alguns projetos, sempre tentando criar estratégias de diferentes maneiras, né? Para que suprisse essa falta. A professora de Rio Grande falou agora na mesa a gente pensar na forma do surdo aprender, né? Então, eu acho que perguntar, né? Perguntar para os colegas surdos. Então, tentar relembrar como é que foi a experiência desses profissionais, que às vezes foi boa, que às vezes não foi tão boa. Mas, a partir dessas experiências, tentar criar estratégias para que o ensino seja de qualidade, né? Então, tem que ter um ensino de português de qualidade. Então, é necessário que a gente veja isso. A lei diz que os surdos têm o direito de, sim, o ensino bilíngue, mas que é necessário aprender o português como segunda língua e forma de registro. Então, de que forma? De que forma tranquila, sem sofrimento, esses surdos podem aprender o português? Então, a gente vem lutando, tentando dia a dia, discutindo e construindo. E tudo que a gente aprende na faculdade, a gente aprende de uma forma diferente. Então, eu como professora e quanto aluna, tenho papéis diferentes, me sinto diferente. Na PUC, por exemplo, tem a disciplina de letras, que é ensino de português para surdos. E eu acho muito legal ter uma disciplina que pense nisso, né, de como esses professores vão ensinar português para surdos. Então, eu trago bastante da minha experiência, levo das minhas práticas, levo esses alunos para conhecerem a escola, levo esses alunos para conhecerem a Escola Frei Pacífico, para que eles já consigam entender o sujeito surdo. Então, eu acho que é importante. Não sei, né? Agora me disseram que a disciplina não vai existir mais, que é a última oferta. 2020 vai ser a última oferta da disciplina. Fiquei extremamente chateada, né? Porque, enfim, eles têm que enxugar o currículo vai ser, enfim, é financeiro, e eu fico muito triste em saber dessa notícia. Então, se encerra uma disciplina. Então, a gente está pensando como melhorar, e aí, nesse momento, a disciplina é excluída do currículo. Bom, eu acho que precisávamos ficar aqui 24 horas, mas tu disse que tem que ser, né, pouco tempo. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui. Esse é meu sinal. O Fernando já me apresentou meu nome, né, já deu um contexto da minha experiência. E o que eu percebo nas escolas, porque eu já trabalhei muitos anos, já me aposentei, agora eu só estou trabalhando no Lilian, lá eu permaneço porque o concurso é do Estado. No tempo que eu trabalhei no Concórdia, lá a escola é particular. Então, hoje, como eu me vejo nessa relação? Que na área da educação de surdos, muitas coisas já mudaram. E o que aconteceu? Antes, né, eu cresci, estudei dentro da escola de surdos, muitos conhecem a minha história.
Então, até o ensino médio, eu me formei na escola de surdos. Então, ali eu tinha que escolher um caminho a seguir. E eu escolhi ser professora de surdos. E muitas pessoas não acreditaram que eu poderia ser professora. E eu fiquei pensando, como assim? Por que eu não posso ser professora? Ah, mas é que eu nunca vi professor de surdo. E eu fiquei pensando, ué. Eu me lembro que da Karen, lá do Paraná, ela é professora, a Karen Strobel, a Gladys Perlin também era professora. Então, desculpa, eu sou de 30 anos atrás, né? É outro tempo, era outro movimento. Então, eu escolhi ser professora, porque era o meu sonho. Eu já tinha encontrado várias limitações, então eu já tinha participado de várias lutas, e foi lutando que eu consegui me formar como professora. Aí quando eu fui ver que quando eu fui trabalhar, o meu salário era o mesmo dos ouvintes, mas a minha prática era completamente diferente. Os professores ficavam me perguntando como faz, né, a questão de adaptar o conteúdo e material, e eu fui ajudando eles nesse sentido. Em mais ou menos em 1981 começou a questão da comunicação total. Então eu sempre fui oralizada, mas eu usava a língua de sinais. Naquela época não se falava em escola bilíngue, lá se falava em comunicação total, o oralismo misturado, né, com a língua de sinais. E eu sempre lutei para defender a língua de sinais. E eu tenho um aluno que está aqui hoje, que desde bebezinho foi meu aluno e hoje está na universidade. E eu fico tão feliz, orgulhosa por ele. Porque eu ensinei e eu sei da gratidão que ele tem por mim, porque eu incentivei ele neste caminho. E eu dizia, né, tu vai fazer estágio na escola. E eu, sim, eu vou. Tu vai, não é na outra faculdade, tu vai para a escola, porque eu percebi que eles acabam sempre escolhendo outros caminhos e a escola acaba sendo deixada de lado. E é importante para os alunos surdos terem um adulto surdo de modelo. Essa é aquilo que eu tenho para deixar. E quando eu entrei no Letras, Libras, na primeira turma, não estou falando porque é a primeira turma, para me orgulhar disso, mas nessa primeira Letras, Libras que teve, eu aprendi muita coisa. Muita coisa me desafiou em relação à linguística, à literatura, à cultura surda. Era muita informação. Eu me alimentava daquilo e alguns colegas também aproveitaram muito daquilo e estão aqui hoje, sabem, porque participaram daquela mesma turma e eu já trabalhava e agora eles estão indo em outros ambientes trabalhando, estão em outras áreas atuando. Então, voltando à questão da escola, na minha percepção, né, do que acontece é a falha em relação à língua de sinais. São, por exemplo, brigas no intervalo. Já quantas vezes, não é só no Lilian, na outra escola também. Eu já conversei com alguns amigos surdos que trabalham na escola e porque as professoras não conseguem sentar e descansar para conversar, porque chega na hora do intervalo. Perdão, pessoal. Chega na hora do intervalo, as professoras querem sentar para conversar em português e eu fico sem ter com quem conversar, porque elas querem descansar. E eu penso, se aqui é um lugar, né, uma escola bilíngue de surdos, a língua de sinais deve ser usada. Alguns dizem assim, eu preciso descansar na hora do intervalo. Tu quer descansar? Vai para outro lugar, então. Porque se tu quer conversar, vai para outro lugar. Aqui é um lugar da língua de sinais. Eu já briguei várias vezes em relação a isso. E nunca adiantou nada. E até hoje eu continuo brigando em relação a isso. E vocês podem perguntar para qualquer um se é verdade ou mentira, porque eu tenho muitas críticas boas. Não é só coisas negativas ou, né, do que não está dando certo. Mas eu também tenho coisas que eu preciso aceitar. E que, eu estou cansada, mas eu também estou, mas eu quero conversar com meus colegas em língua de sinais. Isso é uma questão de cultura, não é só uma satisfação minha. Ok, vocês querem conversar,
Mas eu acho que vão lá para o banheiro escondido conversar. Parece piada, mas... Ah, falta com respeito comigo. Podem pensar assim, não, vocês faltam com respeito com a língua. Tem que compreender, claro, o sentido desse espaço. Então, várias vezes também já conversei com os colegas que eles dizem, por exemplo... Ah, estão falando né, do outro professor que sinaliza, não é claro. Tem várias falhas na sinalização. Porque, na verdade, eles não têm contato fora daquele ambiente com outros surdos. Ele vai para casa, descansa e volta e quer ensinar e continua do mesmo modo. Mas e o contato com surdos adultos fora daquele contexto? Por exemplo, ir na associação de surdos, ir em algum seminário, em algum evento, algo que proporcione uma língua de sinais mais fluente, né? Já vi acontecer de professor ouvinte encontrar com um surdo, o ouvinte fugir para conversar com outro ouvinte e não conversa com esse surdo. Eu também já me aconteceu na associação, né, no curso de Libras, né, muitas pessoas fazem o curso de Libras e vai visitar a sociedade de surdos. Eu fico observando, aí eles vêm visitar. E o que os ouvintes esperam? Eles esperam que os surdos os recebam porque eles querem aprender língua de sinais. Então, eles ficam pensando que vão chegar lá e os surdos vão ficar recebendo e conversando com eles. Porque os surdos estão lá e estão conversando livremente uns com os outros e os ouvintes querem, né, chegar e eles esperam que os surdos vão dizer assim, ah, olha aqui, ele está aprendendo língua de sinais. E que os surdos vão parar tudo para conversar com eles. Não, eles vão seguir a vida deles, conversando com seus amigos. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi várias vezes. E aí eu fico só observando. Aí eu chamo o professor, né, de didática e falo, olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Porque, na verdade, eles pensam que o surdo vai ficar ali à disposição dele. E não, o surdo deixa o ouvinte para aprender por conta pronta, do tipo, se vira. Vai aprender, vai correr atrás. Porque, na verdade, esse grupo do curso, ele precisa praticar, ele precisa usar a língua, ele precisa se virar até adquirir a fluência. Hoje nós estamos falando sobre o papel do intérprete, o papel do professor, se o professor, se o seu intérprete, e também tem a questão de ser mãe, não é só a questão de ser professor. E tem a questão do mãe, são 3 papéis, na verdade, que acabam se misturando, né? E como dividir isso? É bem complicado esse caminho, pensar nesse caminho é bem difícil. Hoje, falando em escola bilíngue, pensando que ela vai ser assim o sonho de perfeição. Lá em Caxias, vocês lembram? Uma época que foi criada uma escola bilíngue lá. Lá a primeira escola foi em Caxias. Lá que começou a se disseminar essa ideia e pensa que isso saiu de lá? Não, a escola se acomodou, cada escola se acomodou e não teve esse interesse de copiar e ver como Caxias estava funcionando. É importante que Caxias já tenha essa experiência. Vamos perguntar para... para Ana Paula. Foi em 1999, quem é que lembra de vocês que Caxias já tinha escola bilíngue lá? Nunca foram? Tu lembra daquele ano? Foi em 2000. Olhem só, uma pessoa, ninguém conhece. É igual um livro numa página virada, né? Tá, ok, foi lá, virou a página. Não, voltemos lá e vamos resgatar o que já temos.
Nós precisamos nos unir mesmo, as escolas precisam estar juntas, isso é muito importante. Como o Fernando falou, né, no final, a proposta de continuarmos juntos, trabalhando junto, porque as escolas acabam ficando muito segregadas. Mas a Libras continua. Ela não... A gente não quer uma Libras perfeita, mas a gente quer algo que continue fluindo, como a água, que permaneça, que segue. Vocês acham que a água vai subir? Não, ela não sobe. Igual a língua de sinais. É uma metáfora, na verdade. Também pensando na questão da escola, principalmente em relação à família. Hoje é muito complicado, porque realmente a família não sabe língua de sinais. Tu convida, tu dá o curso de graça. No começo eles aparecem, depois somem. Por quê? Porque a família pensa, porque eu tenho filho surdo. Eles não percebem a importância da comunicação e do incentivo e a responsabilidade que eles têm, desde as coisas simples de casa, como no banho, ou, por exemplo, assim, mascar o chiclete com a boca aberta, a família deixa. Mascar o chiclete faz barulho, fecha a boca. A família faz esse papel, né? A família não sabe ensinar o surdo a se ver e se avaliar e ver as suas responsabilidades, as coisas que precisa fazer. A família não tem... tadinho, ele é surdo, ele não ouve, deixa. E ele segue comendo chiclete com a boca aberta. Ou vai arrastando os pés, fazendo barulho. Né? E o surdo não compreende, não se percebe desses detalhes. A gente acaba sendo mãe, né, também, ensinando as coisas básicas. Então, qual é o papel de professor? É tudo. O professor é psicólogo, é orientador, é mãe, é professor. Nós acabamos, né, executando vários papéis, não é um só. Tu tem que dizer que tu não pode arrastar o pé. Na verdade, eu não escuto, mas a minha colega é ouvinte e me avisa e eu consigo passar essa dica adiante. Mas eu nunca ouvi barulho do mascar o chiclete. E eu tenho um filho ouvinte, ele também fala, o chiclete faz barulho. Aí eu controlo para não fazer barulho com o chiclete. E, na verdade, essas coisas acontecem. E a importância da família também na educação, né? Eu, como professora de português, por exemplo... alguns alunos sabem, conhecem palavras, conhecem vocabulários, outros nem tanto, não conhecem, né? Por quê? Porque não tem uma comunicação efetiva em casa. Então, os pais, às vezes, perguntam, que palavra é essa? E aí acontece isso. Né? Então, complementando o que a Cláudia disse, a importância da família é indiscutível. Porque para o desenvolvimento desse sujeito é importante ter família. Aqui tem a mãe de um aluno meu, e eu sempre digo para ela, né, o quanto é importante estimular, sim, o conhecimento de palavras, a comunicação. Não estou falando que o português é o mais importante, eu não estou dando mais vazão a esse conteúdo, mas é para a questão de conhecimento de mundo, a partir do conhecimento das palavras, da compreensão. Então, é por aí que iniciam as conversas, né? Então, toda a evolução vai ser muito melhor, é lógico, se a gente aprender um pouco mais de matemática, se a gente aprender um pouco mais de história, de todas as disciplinas que estão na escola. Mas a família é essencial para poder explicar isso. Viu alguma coisa na televisão, não entendeu alguma coisa na legenda, como é que vai perguntar para a mãe? Né? Mãe, que palavra é essa? Não entendi essa frase. Então, tu tem um retorno, se tu não tem a comunicação em família, tudo fica muito mais complicado. Então, é imprescindível que a família se comunique. Claro que a escola também, é lógico que os professores também, mas a família é muito importante no desenvolvimento do aluno. Eu acho que esse assunto realmente já é antigo, já foi discutido muitas vezes em relação à aquisição da linguagem. Por exemplo, um ouvinte, na hora do almoço, a mãe disse assim, pega a panela aí para a mãe. Ele já associa, né, a palavra ao conceito. Mas, por exemplo, se vai para uma questão de um filho surdo, tu fala e a criança vai...
não vai ver o apontamento, mas não entende o que significa, não faz essa associação. Então, quando um surdo chega na escola, numa escola, né, e fica lá 4 horas por dia, 5 dias da semana, isso é capaz de ensinar e dar a ele uma linguagem completa, mas aprender matemática, português, história, mais todas essas questões. Isso, a escola tem condições de fazer tudo isso? Esse é o ponto da discussão de hoje. Também faltam políticas dentro dos hospitais, dentro... Eu sei que faltam muitas coisas. De forma geral, né? Acho que acessibilidade de maneira geral. Eu acho que informação também, porque, por um lado, eu compreendo a família. Imagina se nasce um filho surdo, eu nunca, né, soube nada a respeito. Chega e o médico diz, tu não pode deixar ele sinalizar, tu precisa fazer um implante, ele é gratuito. Tu proíbe ele de sinalizar porque ele precisa aprender a oralizar. Ele vai crescer, não vai ter adquirido língua alguma, e aí, já com uma idade de 7, 8, 9, vai chegar a 10, 12 eles chegam 10, na 12, escola. Tardiamente na escola. E sem língua. E nós precisamos recuperar todo esse tempo perdido? Como se faz isso? No ano passado, né, no ano de 2018, eu trabalhei num curso de formação na área da saúde, num curso no hospital. Fiquei super entusiasmada com isso, porque, afinal de contas, eu ia trabalhar com enfermeiros e médicos. Pensei, nossa, que momento para poder compartilhar, né, com eles. E, no início do curso, comecei, então, dando orientações, alguns questionamentos, orientação da família, perguntei como é que era. Logo, a enfermeira, né, ficou curiosa, não tinha certeza ainda, porque, claro, ninguém conhece, né? O médico logo me respondeu. Precisa aprender a fazer uso do implante, precisa se comunicar através da fala em português. Aí eu disse, não, mas só um pouquinho. Tu acha que aprender língua de sinais e o português seria confuso, complexo? E a resposta que eu obtive foi, eu acho que as duas coisas não precisam. Tem que separar língua de sinais do português e da fala. Então, tentei explicar isso, esclarecer um pouco mais. Mostrei que são coisas diferentes, mas que não atrapalham, que uma apoia a outra, que precisa ser paralelo, né, um incentivo de aquisição das duas línguas. A criança pode aprender a falar sim, ok? Se a família estimular e for um desejo. Mas não precisa anular a aprendizagem da língua de sinais. Uma coisa não anula a outra. Porque no final o médico acabou abandonando o curso, né? Depois da minha fala, o médico abandonou, a enfermeira se manteve, questionando sempre, tinham algumas fonos também, se questionando, problematizando. E aí, então, eu expliquei que lá na escola, por exemplo, nós temos a parte clínica de fono, que sim é estimulada a fala oral, né? E eles não sequer sabiam que existiam essas duas possibilidades. Então, falta, sim, a gente estar nesses espaços, em espaços diferentes, incentivando e trazendo informação. A informação precisa circular. Por exemplo, hoje eu conheço muitas fonos que sabem língua de sinais e que não obrigam, né, a oralização, mas ela faz a estimulação, às vezes, depois tentam 2, 3 anos e não consegue a criança oralizar, acaba tentando usar a língua de sinais para mediar a comunicação, para fazer a comunicação. E tem algumas fonos que são muito, muito difíceis, que né, a área médica é muito coloca essas limitações, então ainda é um ambiente que falta a gente adentrar e acessar esses lugares. Usando o exemplo da escola, né, e do espaço de sala de aula, quando a gente pensa nos alunos, a gente também tem que pensar que os alunos, eles não são todos normais. Eles são todos normais ou não são? Me digam, são todos normais? Os alunos da sala, numa classe de surdos? São? Não são? O que vocês pensam? Porque, na verdade, se nós pensarmos nos alunos,
Digamos que a gente tenha 2 uma capacidade, com menos dificuldade, um com uma paralisia, um mais ansioso, um hiperativo, outro autista. Digamos que eu vou ensinar 2 dos que têm capacidade e não vou ensinar aqueles que têm algumas outras especificidades. Então, eu tenho que ensinar para todos. Digamos, vamos pensar num conteúdo. Dia dos Surdos. Tá? Pensando agora no dia 26 de setembro, eu vou trabalhar com todos. Vou trabalhar com material visual, vou mostrar a questão da importância, eles vão se reconhecer, uns vão falar mais, outros menos. A gente tem que chamar, assim, a atenção, mostrar com a mão, sim. E vocês sabem, né? Essa coisa de pegar na mão, não pode, mas, olha, eu faço, me desculpem. Faço sim, é o meu jeito de trabalhar, me desculpem, eu faço sim. Eles podem olhar e, a partir do momento... Eu faço isso e tem resultados. E por que não tocar? Por que não ter um contato com o meu aluno? Não é um contato prejudicial, é um contato com a língua do aluno. Eles não se percebem, eles ainda não percebem que esse elemento é a língua deles. Eles precisam desse contato para perceber que esse elemento é a língua, faz parte deles. O aluno que é mais hiperativo, conversei com a mãe, chamei a mãe, conversei com essa mãe, disse, olha, precisa medicar, talvez a mãe, não quero dar medicação, porque talvez ele não vai desenvolver. Não, começou a medicar e não precisa medicar a vida inteira. É para auxiliar numa concentração, talvez em curto prazo, e, claro, vai depender de cada sujeito. Então, ele tem capacidade, o problema é que ele não para. Então, trazer a mãe também para essa conversa. O aluno não para um segundo na sala de aula. Então, um exemplo de enlouquecer um professor. Sim, de enlouquecer um professor, de talvez o professor se deter só aqueles 2 que são alunos normais, digamos. Então, a gente precisa amar o trabalho da gente. A gente precisa ter paciência, a gente tem que acreditar no nosso trabalho. Se vocês acreditam no trabalho de vocês, vocês têm que amar a si mesmos, amar a sua profissão, para daí, então, amar os alunos. Então, eu sempre digo isso. A gente precisa muito amar o que a gente faz. No caso dessa mãe, ela solucionou, resolveu. O aluno está um aluno, enfim, que se comunica, que consegue participar das aulas. Há pouco tempo atrás, ele fez uma avaliação, a mãe chegou chorando muito, me agradecendo. E eu disse, não precisa me agradecer, esse é meu trabalho. Né? Se na primeira oportunidade não deu certo, a gente continua tentando. E está aí, são bons resultados. Então, na maioria das vezes, se não deu certo, a gente tem que tentar uma segunda, uma terceira, a gente tem que tentar. N tentativas, a gente não pode desistir. Né? Jogar bem também com o aluno, eu sempre digo, a gente tem que jogar com o aluno. Se a gente não souber jogar com ele, a coisa não anda. Então, é difícil, não é fácil ser professor, não é. É muito difícil, sim. Não é um difícil, digamos assim, mais ou menos. Não, é muito difícil, sim, ser professor. A gente tem que erguer, arregaçar as mangas, colocar, né, sentir na pele. Pode estar ali só o osso, mas acreditar no nosso trabalho. Então, acho que o essencial é isso, gostar do que a gente faz. Acho que o que tu falou é muito interessante sobre, né, a questão das múltiplas deficiências, porque, por exemplo, na área acadêmica a gente lê um texto e ele é lindo, maravilhoso. A educação dos surdos, quando tu chega na vida real, eu acho que eu nunca tive uma turma dita normal, nunca. Sempre tinha 1, 2 alunos, ok, se desenvolviam tranquilamente, mas tinham TDAH, os outros tinham autismo, tinham várias outras especificidades Down. Então, vocês, é a mesma realidade, vocês? Daí eu fico pensando. São escolas muito similares. São escolas iguais. Não é só a nossa escola, são todas as escolas, é o Brasil inteiro assim. Eu acho muito engraçado que sempre que a gente se encontra para conversar, os professores não estão preparados para essas turmas. Acreditam que turma só de autista ou que só de quem tem problemas mais cognitivos.
Mas isso, eles não pagam o salário de um professor, eles pagam uma sala e para que ocorra a aula ali, né? Então a política pensa nisso, não pensa nas questões específicas. Então eu sempre digo que a gente é um mediador, né? A gente trabalha, o mediador me ajuda e nós não temos esse monitor, né? Não sei, ao menos eu não vi ainda. Se tiver, vocês acham que que a política vai incentivar isso para as escolas particulares? Vocês acham que vão contratar monitores? Não vão pagar. Hoje eu fico imaginando, né, que eu já trabalhei anos de professor, e fico lembrando, né, e pensando nas coisas que eu já fiz e quantas coisas eu já fiz, e imagino que vocês até hoje continuam fazendo. E como é cansativo, às vezes eu fico pensando, a gente... E hoje, olha, a gente nunca cansa. A gente está dentro da escola, na escola bilíngue também, trabalhando com surdos. E a gente sempre tem que se esforça e tem aquele dobro. Às vezes o salário está metade, mas o salário é metade e o trabalho é o dobro. E eu não sei se vocês têm adicional do Estado. Tem, e agora parece que com o novo plano de governo, né, do governador Eduardo Leite, que, desculpem, é uma merda, né, tá cortando todas as verbas, né, tá reduzindo verbas, reduzindo o adicional, as gratificações, as vantagens, quer cortar tudo isso. E agora, poucos dias atrás, ele disse que tem muitos professores que têm que se aposentar e que não querem se aposentar e querem continuar trabalhando. Mas se o plano for aprovado, desculpa a palavra, mas a gente está fudido. Sim. É isso aí. É exatamente isso. Então, ele quer resolver a vida do profissional, ele quer resolver as nossas vidas, né? Quem gosta de trabalhar, quer continuar trabalhando, entende a importância, a gente entende também essa questão da importância. Então, se o plano vier a ser efetivo, essa política doida vai nos engolir. Isso dentro das escolas particulares acontece da mesma forma. Por exemplo, no Filei Pacífico, no Concorde, eu fui olhar, eu estou falando isso porque essa informação é pública, está na internet. O salário é pouco. Se for comparar com qualquer outra escola particular, é bem menor. Então, por isso que eu estou falando que o trabalho é o dobro e o salário é a metade. Isso é bem complicado. Eu acho que, às vezes, a gente, né, tem estímulos, a gente pode agregar os professores, chamar esses professores para uma formação. Precisa ter mais incentivo. A gente precisa, sim, incentivar mais. Nós, professores, que já trabalhamos com surdos e que temos esse desafio diário, né? Eu, particularmente, não tenho, nem penso em sair da escola, nem penso nessa possibilidade. Às vezes as pessoas dizem, não, vai para a graduação, fica só na graduação ensinando, Andréia, larga a escola. E aí, no final das contas, eu peguei mais uma escola ao invés de desistir da escola onde eu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que o nosso desafio é, sim, estimular esses profissionais que estão interessados, agregar, né, e chamar essas pessoas para participarem de mais formações. Então, existem, sim, profissionais capacitados para trabalhar nas escolas e o incentivo ele é essencial. Não é certo, sim, faltam políticas, mas desistir, não, desistir nunca. É que, na verdade, às vezes é algo que está intrínseco nosso, né? E que está dentro das nossas veias enraizadas, algo que foi plantado. E se tirar isso, a gente acaba morrendo, acaba com tudo. A Lodenir sempre diz isso, que entrou e não sai mais. O meu exemplo, o exemplo de cada um de nós aqui, quando a gente começou a trabalhar na educação de surdos, a gente não consegue mais se desvincular disso. Quando a gente chega, parece que não é um prego que colocam no pé da gente, parece que é um parafuso. Porque um prego é fácil de tirar e um parafuso já é mais difícil, porque ele dá as voltinhas, né? Então tu não consegue te desvencilhar daquilo ali. E ao mesmo tempo é muito melhor que eu fique, né?
Nossa, a gente já acabou abordando a questão dos surdos com múltiplas deficiências, que eram alguns assuntos que estavam aqui, acessibilidade, família. Queria também poder abordar a questão das estratégias de ensino, tanto de ensino da Libras quanto do português para surdos. Né? Olhando para o currículo, pensando principalmente... você já lecionou a disciplina de Libras, Cláudia? Não, nunca. Eu sempre trabalhei, sempre fui professora titular da primeira à quarta série. Eu já ensinei Libras no conto, usava no conto, mas isso foi em 1997, há muito tempo atrás. Eu fiz a disciplina de conto por 3 anos. E aí depois colocaram uma outra professora, porque, na verdade, eu sonhava de trabalhar de primeira até a quinta e que todos os professores fossem surdos. Mas aí eu percebi que eles precisavam ter o meu modelo. Claro, tem ouvintes que sabem língua de sinais, são fluentes, mas parece que não é a mesma coisa. A metodologia é um pouquinho diferente, por exemplo, o pensamento, né? O pensamento de um professor surdo é um pouquinho diferente do pensamento do professor ouvinte. Não é que eu seja contra os ouvintes, não é isso, porque não é essa a questão. Mas eu tentei ensinar outros professores ouvintes, né, o modo, como explicar o conteúdo, a metodologia, mas não flui da mesma maneira. Cate, da primeira até o currículo do primeiro ciclo de primeira a quinta série. Tem professora lá que fica me perguntando, né, como eu vou ensinar matemática, como eu vou ensinar, e eu fico assim chocada porque ela é mais fácil ensinar matemática do que português, então ela me pediu ajuda, óbvio, eu vou ajudar. E eu explico para ela, olha, veja bem, me perceba como eu sinalizo. Aí eu explico, né, mostro, faz assim, assim, assado, e aponta. E aí ela não entende, eu faço de novo e ela não entende. E aí eu escrevo e o surdo acaba entendendo, no caso. E às vezes tu não precisa ficar apontando para o quadro, porque não é como o português que tu fica falando e escrevendo, porque o ouvinte faz isso. A professora precisa fazer um trabalho fragmentado? Não precisa. A língua está na mão, então tu já pode chegar direto e ensinar o aluno dessa forma. Tu não precisa, né, apontar lá e voltar. Isso está vinculado ao português, repetir, aí tu faz as palavras, palavra. Não. É igual ao ouvinte, porque o ouvinte fica falando por exemplo, o pato voa e volta, né? Então tu fala e consegue imaginar. Então, em sinais tu consegue fazer a mesma coisa, porque a didática é diferente. Por exemplo, né, uma coisa que eu fico bem preocupada é em relação a outras deficiências. Como trabalhar? Eu estou tentando buscar pesquisas e didática para isso, é muito difícil, não tem material, porque a prática e a metodologia é diferente para cada um, né? Cada um tem a sua própria metodologia. Desculpa. Acho que importante também do nosso trabalho dentro das escolas é perceber o que esse aluno precisa, o que ele está nos trazendo, como ele aprende, de que forma. Eu trabalho como português, sei que é chato, mas o que eu faço? Eu tento trazer diferentes atividades, estratégias, relações visuais fortes para que eles possam perceber as estruturas das frases, o vocabulário, né, diversos vocabulários. Sempre vai ter algo positivo e negativo. Eu acho que é importante a gente perceber, olhar para esse aluno, observar esse aluno e de que forma ele está aprendendo. Porque se a gente trouxer o que a gente entende por certo,
pensando só no relógio e no conteúdo, a gente não tem, né, a certeza de que esse aluno está aprendendo, ou se está aprendendo pouco, quando muito. Acho que o importante é essa questão da estimulação e do olhar para o aluno. Eu acho interessante trabalhar textos com os alunos. E no começo eles, né, não gostam, porque é aquele texto, com aquele monte de palavras, isso assusta, parece coisa para louco, mas né, a gente vai contando a história. E eu também estou aprendendo, agora estou começando a aprender escrita de sinais, estou me esforçando para isso, porque eu estou aprendendo junto com o colega e é um apoio bem importante. E realmente é uma estratégia. Então, eu coloco junto o vocabulário de escrita de sinais para dar o apoio ao português. Pronto. Então, eles vão lendo e eu percebo que isso ajuda o desenvolvimento deles. Ontem eu tive uma experiência que eu quase chorei na hora de ir embora da escola. Professor sofre, é assim mesmo. Sofre, sim. É muito difícil, né? Não consigo ler. E eu comecei a trabalhar cordel, literatura de cordel com eles. E comecei a mostrar para eles e percebi que eles começaram a ficar interessados e começaram a construir textos de outras histórias e fui instigando eles a criarem. E aí eles começaram a desenhar. Ok. E eu aceitei, porque eu primeiro contei a história e aí eles ficaram assistindo, né? E depois eu pedi para eles mudarem o fim da história e eles desenharam e me apresentaram. Eu disse, tá, o desenho, ok. Agora eu pedi para eles fazerem frases. Pode ser escrita de sinais, não tem problema, eu pedi para eles. Então, ontem nós trabalhamos 3 períodos. E no final da aula tinha uma nova história pronta. Óbvio, um pouco misturado, escrito de sinais e português. E aí eles vinham me perguntar as palavras, né, e se podia ser escrita de sinais. E eu digo, tá, ok, pode. E fomos misturando. E ficou uma nova história de cordel, linda, perfeita, junto com as características, né, da literatura de cordel. E foi muito emocionante ver o resultado deles, muito legal. Então, vale a pena continuar, vale a pena, né, ler texto. Nunca resumir... Resumo de textos nunca, porque isso não desafia. Então, a gente tem que instigar eles. Trazer emoção, né? Precisa mostrar emoção, precisa desafiar. Então, eu nunca vou desistir dos textos. Eu sei que tem a questão da gramática, mas eu sei que também eles podem mostrar o que está acontecendo dentro da gramática, dentro do texto. A gente pode fazer isso separado, solto. Não tem significado se for solto, tu perde o sentido. Se tu mostra dentro do texto, olha aqui, ele, quem é ele? É assim. E aí tu faz as ligações, ela não é a menina, é o menino. Porque ele tirou a espada, ele quem? Então tu vai fazendo as ligações, vai botando o nome, o nome do príncipe. E tu vai juntando, eles conseguem perceber e fazer essa ligação. Não precisa separar a leitura do texto da gramática. Isso pode ser trabalhado junto, sim. É fácil? Não, claro que não é. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas é positivo. É bom, né? Hoje está contando algo que aconteceu ontem, mas até aconteceu ontem, né? Muita coisa ocorreu, foi um acompanhamento, um erro-acerto. Então, que bom tu trazer o que aconteceu ontem, né? E acho que o que foi dito também agora de manhã sobre a lista de sinais, que a gente falou do ensino de Libras, que também ocorre lista de palavras no português, né? Palavra, sinal, aprender assim. Então, vocês demonstraram que discordam, o que acham, o que compreendem? Depende, né? Por exemplo, já tem essas palavras. Porque, por exemplo, a família pede isso. É a família que quer essas listas de palavras, porque ela não sabe como fazer a ligação de uma palavra na outra. Então, a gente precisava trabalhar com a família nesse sentido. Então, facilita a vida da família. Para nós, professores, claro que não.
Então, depende muito da consciência de cada professor, né? Então, por exemplo, a palavra, né, de pequenininho vai pegando o básico para depois poder se desenvolver, mas é a família que geralmente exige isso. Eu não sei dizer se eu concordo, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, é bem difícil. Acho que depende, sim, de que forma, né? De quais estratégias estão sendo utilizadas, né? De como tu vai utilizar. Essa semana agora que passou, eu fiz a Olimpíada das Palavras, foi com do sexto ao nono ano, então eles competiram, né? Não era algo que valia nota, mas era assim uma brincadeira, né? Porque a gente está sempre preso às notas, a Cláudia está observando. Então, alguns mais brabos, porque não queriam ter perdido, outros achando interessante, legal. Os pais gostaram do trabalho, mas eu não vou usar isso como avaliação, porque eu sei que não é o mais importante. Eu quero que eles compreendam os significados, que trabalhem em grupos, que consigam fazer trocas entre eles, que consigam compreender que um grupo perdeu, que o outro venceu, mas de um ajudar o outro, né? De não ficar triste, ou de brigar, ou de ficar brabo. Então, eu trabalhei com a lista de palavras, mas como de uma forma didática, digamos, lúdica, né? Acho que são estratégias que a gente Aprendendo e brincando, aprendendo e brincando. O importante é o conhecimento, né? Isso é o que é importante. Se o aluno não adquire conhecimento, né, como ele irá aprender? Se ele tem conhecimento, tu aproveita para usar isto, né, e alimentar, dar outras informações. Então, se ele não tem esse conhecimento, tem que estar puxando ele para que ele venha se desenvolver, e cada um é de uma forma. Sobre currículo, a gente está quase estourando o horário, mas acho que a gente consegue mais. Falei, 24 horas. Mas sobre currículo, a gente estava falando aqui do português, da língua de sinais, desses conteúdos, né? Como é que funciona? Vocês trabalham o mesmo conteúdo que trabalhariam com os ouvintes? Ou, por exemplo, a mesma disciplina que vocês aprendem no bacharelado, vocês utilizam com os ouvintes e os surdos? O que vocês acham? Deus me livre, não vou falar. Desculpa, mas o conteúdo é, né, dentro das escolas, de cada escola. E não, cada escola é diferente, não tem um padrão. Sempre na primeira reunião onde começa o ano, a gente discute o que nós vamos fazer de conteúdo, o que é importante, se tira, se coloca. O problema é que nas escolas estaduais onde eu trabalho, o Estado já dá pronto para nós. E a gente manda para lá e eles retornam dizendo, isso fica, isso troca. E agora vai ser igual, né? Brasil inteiro. Porque é a primeira vez na história que existe, de fato, uma orientação, né? Antes eram dicas, digamos assim, agora não. Agora tem um plano. Nós sabemos o que vai acontecer, né? E vocês, o que entendem, né? Pelo currículo do português, é igual, é diferente? Tem um foco diferenciado em algum ponto principal? A lei do português. Acho que tem muitas coisas que a gente não aproveita da mesma forma que para o surdo e para o ouvinte. A gente tenta igualar o currículo, mas se no futuro o aluno surdo for para a inclusão, ele precisa ter esse padrão, mas tem coisas que não combinam, né? A fonética é diferente. Nem me fale fonética. Socorro. É bem complicado, porque eu precisava de um currículo mais focado para o surdo, sim. Tem coisas, por exemplo, que é do BNCC, que a gente consegue adaptar e colocar dentro do currículo. Então, a gente já está pensando nisso na escola para o ano que vem. Por exemplo, BNCC, o aluno oralizado. O aluno precisa ser oralizado e... ok. Sim, o ouvinte precisa falar as palavras certinho, mas e o surdo, como é que fica? Então, essa parte a gente já tira fora. Desculpa, posso interferir? E além do que tu estava dizendo sobre a questão do oralismo, né?
Tem surdos nas escolas que ouvem, né? Que pede para o professor falar, para o professor oralizar. Está lá o professor dando aula em língua de sinais e o surdo que não entende a língua de sinais pede para que o professor oralize. E aí é como perder assim totalmente a conexão. Porque a turma toda de surdo, e aí tem um aluno que não se desenvolveu na outra escola, está na escola de surdos. Já aconteceu comigo, por exemplo, já aconteceu comigo, acho que, enfim, faz uns 4 anos, 3 anos ou 4 anos. Eu estava com uma turma de surdos, e eu estava dando a minha aula em língua de sinais, tinha um aluno com um resto auditivo, e aí começou uma pressão de que eu tinha que falar. Eu digo, não, eu sou surda, essa é a referência que eles têm, eu não vou falar, não vou. Ah, mas ele precisa de... Bom, foi uma polêmica dentro da escola, porque queriam sim que eu fizesse o uso da língua de sinais e da fala por conta desse aluno. Eu digo, não, passa ele para outra professora ou para outra escola, né? Mas sim, ele é meu aluno, né? E, enfim, eu não tinha o que fazer, foi o que eu fiz. E, enfim, ele foi para outra turma, passou, foi para outra escola, se formou no ensino médio em outra escola, graças a Deus. Mas problemas da escola. Também precisa um currículo pensado em Libras, né? É exatamente isso. Português em língua de sinais. Como é que é o currículo, né? Assim como a Cláudia falou, cada escola tem autonomia para decidir. Esse ano vai ser assim, não deu certo, ano que vem vai ser assim. Então, é ano a ano, as escolas mudam, tudo muda, tudo muda. E então eu fico pensando assim, será que é possível fazer uma padronização? Eu acho que os surdos têm que ser todos CDFs, porque eles mudam, significa que o surdo sabe tudo. Participando de uma reunião na SMED, eu assisti essa reunião, era uma conversa sobre currículo do BNCC, e aí eu perguntei, tá, e aí como é que vai ser com relação à língua de sinais? A secretária fez o seguinte, deu a seguinte resposta. Surdo, para que surdo tem que ter currículo em Libras? Aprender em Libras? Ela me perguntou. Aí eu digo, tu não aprende em português na escola? Não é igual? Não é a mesma coisa? Nós, ouvintes, temos um currículo pensado em português. E por que os surdos não podem ter um currículo pensado em língua de sinais? E ela ficou, enfim, me olhando com aquela cara de sem saber o que dizer. Puxa vida, precisa da lei, né? Tem lei lá. Um argumento que o MEC tem utilizado é que está na área das linguagens, né? Se vocês lerem o BNCC, tá as áreas da linguagem, tá a questão da artes, educação física, português, línguas estrangeiras, dentre outros. E aí fala então, também trabalhar línguas indígenas e Libras. Está lá no também. Né? Agora, como, onde, mas existe a palavrinha lá, tá lá. Muito pobre isso, infelizmente, é pobre esse requisito. Acho que, enfim, a discussão de currículo, tanto da língua de sinais quanto do português, vai render, né, dentre os grupos de discussão à tarde. Nós temos, então, à tarde, espero que todo mundo consiga ficar aqui até o final do dia, para a gente discutir mais um pouquinho. Eu quero fazer um último comentário, uma última intervenção. Na escola, qualquer escola, porque eu sempre converso com os surdos professores, né, para falar sobre. Não posso me esquecer disso, que tu estava falando sobre a Libras, o currículo em Libras e até o ensino médio. Alguns já me comentaram que, por exemplo, eu sou professora, né, na sala e tem a disciplina de língua de sinais, aí vem um outro professor dar aula e eu saio. E alguém já me disseram que eu não precisava dar aula de língua de sinais. Eu disse, não, tem uma disciplina que é de língua de sinais e tem um professor para dar essa aula. Eu sou professora e tem outro professor que é de língua de sinais. Já aconteceu essas discussões
E aí, também, alguns, por exemplo, se formam em matemática, português, geografia, e chamam eles para dar aula de língua de sinais. E eu fico olhando, não, tu precisa reclamar, me deram a disciplina, porque tem que esperar a primeira professora de matemática se aposentar para depois eu entrar. Mas esperar até quando? Na verdade, qual é a formação? É matemática, geografia, pedagogia, então ele precisa ir na escola e trabalhar competitivamente a sua formação. Aí eu penso assim, porque é surdo, ele vai dar aula de língua de sinais. Bom, se ele tiver letras, ok, eu concordo. Letras libras. Mas professor de matemática, ele é colocado para dar aula de língua de sinais? Como assim? Eu fico pensando, a questão da estrutura, isso não combina, porque matemática é importante, né, ter as suas referências. Não precisa, né? Então, se nós vamos pensar nisso, que para trabalhar nas outras áreas, né? Dentista, advocacia, pode ser qualquer um para fazer. Não é assim que funciona. Então, já extrapolamos, né, o tempo, já começamos atrasados também, então acabou, vai encerrar atrasadinho também. Faz parte. Mas à tarde vamos nos deter a chegar a 1h30 para começarmos no horário. Queria agradecer a presença de vocês três. Muito obrigada por estarem aqui, compartilhando as experiências de vocês. Né? Infelizmente, o tempo é curto. Sei que o tempo é curto, não é suficiente. Eu fico brabo comigo mesmo, porque eu fico pensando, não, vai ser suficiente, 1h30, vai dar, vai sim, vai estar tranquilo, o tempo suficiente, enfim, não é suficiente. Mas tem um lado bom, porque plantou, né, para a gente poder pensar um encontro ano que vem, quem sabe, um segundo encontro, mas eu acho que o outro, talvez a gente pode deixar umas 2 horas. Tá bem, pode ser, Cláudia, a gente deixa 2 horas. Mas então, mais uma vez, obrigada, Juliane, Andréia, Cláudia, pela presença. Né? Antes do almoço, eu queria pedir também para que o Vinícius, o Marcelo, a Cristiane e a Denise subissem aqui ao palco para que a gente registrasse esse momento e que eu pudesse dar uma singela lembrancinha para cada um de vocês em agradecimento à participação. Né? Como é tudo gratuito, eu comprei um mimo para cada um. Por favor, o pessoal da equipe pode me alcançar as lembrancinhas. Obrigada pela presença. E o meu beijo? Nada de beijo, eu quero beijo, Fernando. Que nem aluno que dá presente quer beijo, eu também quero. Ganhei presente, quero beijo. Sou professora, gosto de beijo. Tu não pode comer doce, me dá o teu. O Vinícius está dizendo, ai que feio, querendo pegar as coisas dos outros.
Tá faltando um aqui, que é para dar para as duas intérpretes que vieram contribuir com o evento. Muito obrigada por estarem aqui no sábado de manhã.